Ao todo, o estado de Goiás já registrou 30 casos confirmados de gripe H3N2. A Secretaria Estadual de Saúde emitiu um alerta para os municípios para reforçarem as medidas de prevenção à doença. O órgão ressaltou ainda que o estado tem uma baixa cobertura vacinal de 73% da população imunizada contra a gripe. Além da cidade de Rio Verde, que tem estes 15 casos, há casos confirmados em Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caçu, Catalão, Porangatu e também na cidade de Trindade. Esse vírus H3N2, da influenza, tem deixado vários estados em alerta por conta do aumento do número de casos e mortes causados pela doença nesse mês de dezembro. A plataforma Infogripe da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, faz levantamento de casos de síndrome respiratória aguda grave, que também engloba a Covid-19. A plataforma mostra tendência de crescimento muito alto de síndrome ao longo aí a longo prazo, um crescimento muito alto a longo prazo em 10 estados. E para falar sobre esse assunto, a gente está em contato agora com o pesquisador da Fiocruz, coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes. Marcelo, obrigado pelo contato com a gente aqui. Bom dia. Bom dia, Rubens, Jéssica, Sileide. Um prazer estar falando com vocês de novo e com todo mundo que está nos acompanhando. Inicialmente aqui, Marcelo, qual é a preocupação? Por que esse vírus da gripe preocupa tanto nesse momento no Brasil? Bom, tem uma combinação de fatores aí, que nos leva a essa situação de preocupação. A primeira, óbvio, que o vírus influenza, e o influenza A, particularmente, do qual o H3N2 faz parte, historicamente é um vírus que a gente se acostumou muito com ele, o vírus da gripe, mas ele é sim um vírus que todo ano causa um número importante de internações e até mesmo de mortes. Historicamente, o H1N1 causa um volume maior, o H3N2 nem tanto, mas a gente está lidando com uma nova variante do H3N2, que a gente ainda não tem muita clareza como é que isso vai se comportar, essa cepa em particular vai se comportar. E não bastasse isso, a gente ainda está vivendo a epidemia de Covid, e com a Ômicron chegando, se estabelecendo e avançando no nosso país. E aí a gente corre um risco de viver uma epidemia simultânea, tanto de vírus influenza, por conta do H3N2, quanto da Covid novamente voltando a ganhar força no país. E isso pode gerar um cenário novamente de uma pressão muito grande, principalmente por leitos hospitalares. Então, é o tipo da situação que a gente tem que prevenir, tentar fazer tudo o que está ao nosso alcance para evitar um possível cenário desse tipo, das duas simultaneamente avançando pelo país. A gente aprendeu a conhecer, Sileide, o SARS-CoV-2, esse vírus aí, esse coronavírus, e esses a gente já conhece, Os vírus influenza, H1N1, H3N2, o Marcelo com a gente, Sileide. Bom dia, Marcelo. Obrigada pela presença. Antes, uma explicação. Esse H3N2, ele é uma variante diferente do influenza e aí eu queria saber o seguinte, ele provoca uma gripe igual às anteriores, ele tem uma variação e mais, tem vacina já pronta para essa nova variante? Excelente ponto, Sileide. Em termos de sintomas, até o momento que a gente tem de informação é que ele não tem mudado tanto em relação ao que a gente tem historicamente, conhecimento em relação ao vírus influenza. Ele começou a dominar essa cepa em particular final do ano passado, começo desse ano no hemisfério norte, aí que ele começou a ganhar mais força no mundo e pelo menos o que a gente tem de informação até o momento é que ele compartilha os sintomas usuais. Aquela questão de tosse, dor de garganta, nariz entupido, escorrendo a coriza ali, corpo pesado, respiração ofegante eventualmente. Em alguns casos, até como trazido na reportagem, algumas pessoas têm outros problemas, alguns problemas intestinais eventualmente, mas aí são eventos mais raros. Mas tipicamente é aquele conjunto que a gente já está bem acostumado. Tosse, dor de garganta, eventualmente ali um nariz congestionado, e febre, que também, para a gripe, também volta e meia é bem comum aparecer. Em relação à vacina, por ser uma variante relativamente nova, que surgiu, como eu disse, no final do ano passado, começo desse ano, a vacina que a gente tem hoje, infelizmente, essa cepa do H3N2 não está coberta. A vacina que a gente tem disponível, ela tem uma cepa do H1N1,
uma cepa do H3N2, que é a variante Hong Kong, né, porque era até então a que estava dominando, e uma variante do influenza B. Né? A cepa Darwin do vírus influenza H3N2, que é a que está nesse momento circulando, predominando, ela já está presente na formulação da vacina da gripe que vai ser disponibilizada no ano que vem. Né? Então, a formulação 2022 da vacina da gripe já inclui essa variante. A de 2021, infelizmente, não tinha, então realmente a gente tem uma perda aí de efetividade dessa vacina para essa cepa, não chega a ser zero, mas é significativamente mais baixa. Tá? Por outro lado, quem ainda não se vacinou, buscar a vacina da gripe continua sendo importante, porque ainda que tenha uma proteção reduzida para essa variante do H3N2, ela vai continuar protegendo ainda contra o H1N1 e contra o influenza B. Então, a gente forma pelo menos uma barreira para não deixar esses outros também aproveitarem o momento atual de relaxamento, né, das autoridades, da população em relação aos cuidados e também se somar, né, porque aí a gente vai criando um cenário, né, ou pelo menos deixando o caminho fértil para criar um cenário, né, que pode gerar um impacto cada vez maior. Né? Então, se a gente conseguir pelo menos segurar o H1N1 e o influenza B com a vacina que hoje está disponível, isso tem sim um valor muito importante para a nossa proteção, né, coletiva. Marcelo, a gente está num momento aí de aumento dos casos de gripe. Vocês estão detectando isso ou está dentro da normalidade? Olha, Sileide, a gente infelizmente está no momento que, assim como tu comentaste no bloco anterior, né, que o estado de Goiás está sofrendo com um apagão de dados do Ministério da Saúde, o sistema Infogripe também. Né? A gente também recebe semanalmente os dados do Ministério da Saúde para fazer a atualização do cenário, né? E aí agora, que é justamente um momento crucial, né? Até porque a gente precisa saber, conseguir diferenciar aonde que está tendo aumento de casos por conta da Covid, aonde está tendo aumento de casos por conta da influenza, aonde eventualmente os dois voltaram a ganhar força, né? E a gente está aqui meio de olhos vendados, mais ou menos, né? O que a gente tem é a informação até o começo desse mês, né? Justamente a virada novembro, dezembro, e aí a gente observou, diversos estados estavam ali, quando a gente observa as últimas 3 semanas e últimas 6 semanas, né? Então, fundamentalmente ao longo do mês de novembro, diversos estados voltaram a observar um sinal ali de tendência de crescimento no número de novos casos de internações, né, que são as síndromes respiratórias agudas graves, e em alguns deles, né, principalmente no Rio de Janeiro, já estava muito claro que sim, aquela tendência de aumento tinha já uma forte influência da epidemia de gripe no estado do Rio de Janeiro. Nos demais, como era um dado ainda recente, a gente ainda não tinha ali no sistema resultado laboratorial associado, né? Porque isso leva um tempo até ser atualizada essa informação. Então, o que aconteceu no final de novembro, a gente ainda não tem esse desenho exatamente de quais eram os vírus respiratórios que estavam levando àquela situação, e desde então a gente está sem atualização. Então, a gente está num cenário que a gente fica dependendo muito dos relatos da ponta, né, de cada município, de cada estado, da sua vigilância pontual, para saber de informações ali diretas, né, o que está sendo detectado com mais frequência nessas vigilâncias. Né? E, claro, está longe de ser a situação ideal. É para isso que a gente tem um sistema nacional centralizado, para que a gente justamente possa fazer essas análises de maneira sistemática. Então, a gente está enfrentando esse momento justamente agora, é extremamente preocupante e extremamente infeliz. E nos deixa numa situação que a gente está vendo que o mar está meio agitado, mas a gente não sabe exatamente por quê, né? Isso realmente tem um impacto muito grande. Pois eu estava vendo que alguns estados ainda conseguem fazer notificação, pelo menos dos casos do coronavírus. Outros estados não. Goiás, como eu disse, está desde o dia, a última atualização ocorreu no dia 9 de dezembro e desde então nenhuma atualização. No entanto, o dado geral do país de ontem foram de 49 novos óbitos, sinal de que alguns estão conseguindo atualizar. Isso acontece com o caso da gripe também? Está irregular? Tem estados que conseguem, outros não? E por que isso ocorre?
Também, né? Então é até bom, né, para a gente deixar claro, né, para quem está nos acompanhando, a gente tem 2 sistemas nacionais de acompanhamento, né, que é o CIVEP Gripe no módulo de síndrome respiratória aguda grave, que é para acompanhamento das internações e dos óbitos, né, de todos os problemas respiratórios. Então qualquer pessoa que teve problema, está com sinal de problema respiratório, precisou de internação, o CIVEP Gripe é o local em que todas as unidades de saúde devem reportar essas ocorrências. Né? Temos também, dentro desse mesmo sistema, um módulo específico para o que a gente chama de vigilância sentinela de síndrome gripal, que são os casos leves, né? O atendimento ambulatorial, que acaba não necessitando internação. Esse já é um sistema que a gente chama sentinela, então são apenas algumas unidades de saúde que reportam para esse sistema. Bom, tanto o CIVEP Gripe quanto tanto para síndrome respiratória aguda grave quanto para síndrome gripal, os dois passaram aí por problemas ao longo desse período. A notificação e recuperação dos dados de síndrome respiratória aguda grave, aparentemente, diversas secretarias de saúde já conseguiram recuperar. Né, para a Covid, que é um outro sistema para acompanhamento mais amplo, né, dos casos ambulatoriais em geral e testagem, continua instável. Até a última informação que a gente teve no fechamento da semana passada, ainda havia instabilidade no sistema, então diversos locais não conseguindo nem registrar, nem recuperar a informação. Né, e aí começa a entrar numa seara que, bom, alguns estados, alguns municípios desenvolveram sistemas próprios de notificação, né, em paralelo com o sistema nacional. Isso é bom e é ruim. Né? É bom no momento atual de apagão, mas em alguns estados isso gerou problema. Por quê? Porque ao ter um sistema local, algumas unidades de saúde privilegiaram notificar apenas no sistema local e deixaram de notificar no sistema nacional. E aí a gente começa a ficar numa situação que, bom, a gente precisa de um sistema nacional para que a gente possa fazer um acompanhamento sistematizado. Né? Claro que para um estado específico, ele ter só o seu dado ótimo, maravilhoso, mas é fundamental que ele entenda nessa importância de integrar com a rede nacional para que a gente possa estruturar e fazer o acompanhamento todos juntos. Né? Então, por isso que alguns estados hoje estão conseguindo fazer a atualização das suas bases e outros não, por conta fundamentalmente desse cenário aí, né, de quem desenvolveu o sistema local e quem privilegiou continuar apenas com o sistema nacional. É o tipo da coisa que a gente, ao longo da epidemia, a gente elogiou muito, né, quem manteve alinhado, né, com o sistema nacional, mas aí agora a gente fica nessa situação, né, que justamente quem tomou essa decisão que a gente julga extremamente correta acaba sendo, de certa forma, penalizado. Marcelo, já havia ocorrido de ficar tanto tempo assim o sistema com problemas, sem atualização? Infelizmente não. A gente teve no final do ano passado, se não me falha a memória, nós tivemos um momento, né, aquela invasão anterior, né, que teve também no sistema do Ministério da Saúde, mas foi muito curta. Aquela, felizmente, teve uma suspensão temporária que rapidamente se resolveu e os sistemas não foram afetados. Continuou sendo possível trabalhar em cima das informações, né? Essa que, infelizmente, a gente já está aí há mais de uma semana, né? E, de novo, insisto, num momento extremamente crucial. Né? Então, realmente, é uma situação que, claro, nem sempre a gente consegue se preparar para tudo, né? A gente entende isso. Agora, ficar tanto tempo às cegas, porque essa que é a situação que nós estamos vivendo em muitos locais, não dá, né? E o prejuízo é um prejuízo de saúde pública, é um prejuízo que é medido em internações, eventualmente em vidas, quer dizer, é um preço muito alto a se pagar, né, por uma situação que, olha, é fundamental que a gente tenha, né, toda a organização aí de TI, né, da área de informática, da Secretaria do Ministério da Saúde, enfim, para que esse tipo de ocorrência, né, quando eventualmente venha a acontecer, ela possa ser normalizada ou pelo menos separada de certa forma, né, para a gente conseguir manter a informação circulando o mais rápido possível. Realmente é extremamente prejudicial, né, e de certa forma aquela coisa, né? A gente fica meio receoso de usar palavras fortes, mas realmente é uma situação que não pode acontecer, né? Não dá para a gente viver uma situação dessa, porque, de novo, nós estamos falando de pessoas,
de vidas, né? A gente precisa dessa informação para justamente a gente possa levar para a população, bom, o que eu preciso fazer, cada um de nós? Eu estou no momento que eu preciso me cuidar mais, eu tenho que voltar a tomar diversas medidas que eu já tinha relaxado ou não? São justamente essas informações que vão trazer esse posicionamento, né? Esse embasamento para a população entender, até para avaliar se o seu prefeito, o seu governador e o governo federal estão tomando as medidas adequadas para o momento epidemiológico que cada localidade está vivendo. Marcelo, existe uma previsão do Ministério da Saúde para vocês sobre a recuperação e o retorno do funcionamento do sistema? Olha, o último posicionamento que nós tivemos, né, era que havia uma expectativa de que talvez ao longo deste final de semana a gente poderia ter novidades, mas isso infelizmente acabou não se confirmando. Então a gente continua numa situação de expectativa, mas sem um prazo, né, sem um horizonte bem definido de, olha, podem esperar que até tal dia isso deve já estar normalizado. Não, a gente está numa situação que todo dia a gente vai ali conversando, tentando buscar informações para entender como é que está, como é que não está, mas ainda sem esse acesso a uma previsão mais bem estabelecidas, vamos dizer assim, né, com mais segurança. Infelizmente, não. A gente está esperando. Bom, antes do apagão de dados, os registros de síndrome respiratória grave, os dados haviam diminuído na proporção que os casos de Covid também diminuíram no país? Então, a gente, né, diversas localidades já estavam iniciando ali um processo de interrupção de queda, né? Vários já estavam há várias semanas ali ao longo de todo o mês de novembro já com uma situação de estabilidade, né? Então parou de cair. O próprio estado de Goiás é um desses estados, né, que estava com um cenário bastante claro ali, bastante sugestivo, né, de que havia interrompido a tendência de queda no número de novos casos semanais, e diversos deles já estavam apontando um sinal ali de possível retomada do crescimento, né, que inclusive já era, até a gente destacou no boletim à época, né, que boa parte desses estados, diferente do que a gente vinha observando, né, ao longo do mês de outubro, já não era um crescimento que poderia ser atribuído simplesmente à variação natural, né, quando a gente está no momento de estabilização. Não. Boa parte desses estados já estavam com indício ali de que realmente era ainda um processo inicial, lento, mas bastante claro, né, de que já vinha mantendo uma tendência de crescimento no número de novos casos semanais. Quem mais chamava atenção até aquele momento era o estado do Rio de Janeiro. O sinal era bem mais forte já e bastante claro, né, de uma retomada forte do crescimento. São Paulo era outro estado que também apontava ali uma situação um pouco mais clara, enfim. E esses dois estados, né, como a gente tem, são os estados cujas capitais têm um fluxo de pessoas muito grande para todas as capitais do país, né, a gente voltar a ter uma circulação muito forte, seja de vírus influenza, seja chegando a Ômicron e se estabelecendo e se espalhando em qualquer uma dessas duas capitais, isso tem um potencial de rapidamente se alastrar, né, e se espalhar para todos os demais grandes centros urbanos, as capitais aí principalmente, né? Então, até não é à toa que semana passada a gente viu uma série de estados, né, também começando a reportar já a detecção de casos de vírus influenza H3N2, próprio estado de Goiás, como vocês bem trouxeram aí no bloco anterior, também já está notificando, a gente viu que já tem uma série de cidades já com casos positivos para esse vírus, né? Consequências justamente dela ter começado e conseguido gerar um surto, né, uma epidemia muito forte numa das capitais que é um dos 3 principais hubs de mobilidade do nosso país, que é a capital do Rio de Janeiro. E aqui em Goiás, a primeira a notificar foi Rio Verde, que é um centro do setor do agronegócio, né? Então, é um município também economicamente forte e a gente não tem muito... Quer dizer, se começa lá, né, essa coisa não tem muito controle. Marcelo, então, é isso. Agora é olhar caso a caso para tentar ter uma noção, né, do que está acontecendo no Brasil, é olhar onde os estados estão conseguindo, os municípios que estão conseguindo e tentar fazer algum tipo de política pública meio às cegas.
Pois é, né? É triste, né? É triste que em dezembro de 2021 a gente esteja dando uma notícia dessas, né? De que a gente tem que decidir o que fazer meio às cegas, a essa altura do campeonato, né? É bastante lamentável. Agora, o que a gente pode, né, em contrapartida, trazer de informação, vamos dizer assim, pelo menos minimamente positiva para a população? Que os cuidados são rigorosamente os mesmos, né? O que a gente precisa fazer para frear a Covid ou o vírus influenza são exatamente os mesmos. Então, aquela questão de boas máscaras, né? E eu insisto, boas máscaras, não é qualquer máscara, dá preferência para N95, PFF2, né? Que são aquelas que se ajustam muito bem ao rosto. Se só tiver máscara de pano, cuidar que ela não seja frouxa e fazer um esforço de ir numa farmácia, comprar as máscaras cirúrgicas para botar por baixo da máscara de pano. Isso vai melhorar bastante. A vacinação, óbvio, quem já tomou a primeira dose, que busque a segunda dose quando chegar a sua vez, não deixe de tomar a dose de reforço, né? E, de novo, né, no momento atual, infelizmente, grandes festas, grandes reuniões, novamente, não é aconselhável. Então, principalmente agora nas celebrações de final de ano, dá preferência para pequenas reuniões com relativamente poucas pessoas e, se possível, que seja em local aberto. Se tiver que ser em local fechado, que esteja muito bem ventilado, então janelas abertas, se possível portas abertas, para fazer a circulação adequada do ar, para não ficar aquele ar ali fechado dentro do ambiente, porque aí o risco de infecção acaba sendo muito maior. Tá? Os cuidados são os mesmos. Tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da epidemia de Covid funciona agora também para o vírus influenza. Rubens. É isso, Marcelo. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço. Bom fim de ano, como você disse aí, com prudência. Enfim, boas festas e que seja um bom 2022 para a gente. Obrigado, Marcelo. Bom dia. Bom dia, um grande abraço. Foi sempre um prazer falar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado aqui pela entrevista. Nós conversamos sobre esse surto, né? Enfim, casos de H3N2, do vírus da influenza, no Brasil e também aqui em Goiás, com o coordenador do Infogripe da Fiocruz, Marcelo Gomes. Destaque a íntegra dessa conversa, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.